Bom, hoje eu estava gravando um podcast sobre o processo de cura. E a gente sabe que aquelas pessoas que han sofrido por um trauma, elas tentam de qualquer forma curar esse trauma através da espiritualidade, através de terapias holísticas, através de meditação. Então, esse processo em que a pessoa tenta ou força curar essa dor que muitas vezes não é expressiva, porque ela tenta manter a aparência como se tudo fosse perfeito. Porque vivemos em uma sociedade que, se você demonstra ser depressivo, ansioso, você é rejeitado, você é tratado como um tóxico, porque eu sempre disse isso. Há uma diferença entre uma pessoa tóxica e uma pessoa que se intoxica emocionalmente. E voltamos ao assunto. Eu lembro que no meu, porque eu estou falando da minha experiência, no meu processo de dor, de cura, quando eu era evangélico, eu buscava através do jejum, eu buscava através de oração, eu buscava subir no monte, eu buscava através das tal chamadas curas interiores, sem entender que o meu processo de cura, que eu buscava um atalho, ou através de rituais, de simpatias e um monte de coisa. E normalmente a pessoa, quando ela se encontra com muita dor emocional, ela tenta buscar um tipo de ajuda, um bastão que possa fazer ela prosseguir e seguir. E eu comecei a pensar numa coisa. Uma pessoa, quando ela está doente, quando a defesa dela baixa, a primeira coisa que o médico diz, ou quando a pessoa se machuca, o médico diz: você precisa ter repouso. Uma mulher, quando tem um filho, o médico também diz: você, durante essa semana, você tem que ter repouso para você se curar. E eu comecei a pensar nisso. O processo de cura é esse processo em que eu não quero forçar, porque nesse processo de dor eu quero de todas as maneiras buscar essa cura imediata, e quando eu tento buscar a cura imediata, eu vou acabando sofrendo mais ainda. Por quê? Eu vou ter decepções, eu vou ter desilusões, porque eu vou colocar a minha fé em pessoas, eu vou colocar a minha fé em certos tipos de coisa, porque fulano falou que através de tal coisa a vida dele mudou, ele curou, foi curado e assim. E sem entender que o processo de uma pessoa de cura, de transformação, não é o mesmo que pode acontecer com o outro. Há pessoas que têm um processo rápido e outras um processo mais lento. E não é dizendo que eu nunca vou ser curado, ou nunca vou conseguir a cura. É entender que para você realmente ter essa cura dentro de você, você precisa descansar. Enquanto você está ali, é como se estivesse nadando constantemente. Chega um momento que você cansa, porque você está lutando contra todas essas emoções e sem encontrar ferramentas concretas, porque as suas ferramentas que você encontra são ferramentas em que você tenta crer que certos tipos de coisa vai te ajudar a conseguir curar a sua dor espiritual, espiritual em termo. Eu digo mais dor da alma, as cicatrizes que o tempo deixou, a desilusão, o engano e um monte de coisa. Para isso, eu comecei a entender que o processo realmente de cura não é buscar a cura, é permitir que a cura venha no processo em que eu vou aprendendo. Você já viu aquele ditado que aquilo que não mata me torna mais forte ou me fortalece?
Eu não creio mais nesse Deus que está com um mando à distância, como que se fosse um videogame, em que ele está todo dia te metendo um monte de prova para você ser forte. Eu sempre digo que certos tipos de situações são porque outras pessoas, quer dizer, eu não vou dizer aqui de maneira espiritual, como dizia o diabo, uma força espiritual, eu digo, por mais que sejamos seres sociáveis, essa sociabilidade muitas vezes traz dentro da gente um conflito. Pessoas que sofrem de depressão, pessoas que sofrem de ansiedade, pessoas que sofrem de um monte de transtorno, e em cima, quando eles saem para a rua para tentar poder afrontar todos esses problemas mentais, elas têm que enfrentar também com o prejuízo, com a rejeição do outro. Então essa cura vem quando eu descanso, porque se eu tô ali naquele desespero tentando curar-me a qualquer preço, tem pessoas que creem que a cura vem através da bebida, da droga, da prostituição, vem das compras, vem de aparentar um certo tipo de imagem que não tem. A cura real é você entender que eu errei, eu fracassei, não deu certo, eu tenho parte da responsabilidade do que fizeram comigo, mas de aqui agora, ponto final, eu vou seguir uma nova vida. O ser humano, o comportamento do ser humano, ele pode te ensinar ou te destruir. E você decide. Um abraço de Robson Maria.